coisas que me chamam muita atenção quando a gente está falando do Hulk. A primeira delas é que a grande força que o Hulk tem não gera prejuízo e danos apenas para os seus inimigos. Se vocês prestarem atenção nessa cena, a primeira coisa que o Bruce Banner fala, quando ele recobra a consciência, depois de um grande período de ira, ele fala assim: eu feri alguém? Tem um grande período de raiva, de ira, destrói tudo. Aí ele recobra a consciência, a primeira coisa que ele pergunta: eu feri alguém? O Banner pergunta isso porque ele sabe que toda vez que ele é tomado pela ira, alguém fica machucado. Sejam inimigos, sejam amigos, sejam pessoas que ele ama. O Dr. Banner, ele sabe que toda vez que a ira vem, esse negócio sem controle toma conta da vida dele, pode ter certeza, alguém vai ficar ferido. Alguém vai se machucar. Alguém vai sofrer com essa ira dele. Essa é a primeira coisa que eu queria dar um destaque nesse personagem. E outra coisa também muito interessante, falando ainda do Dr. Banner, vocês prestaram atenção sobre qual é a fonte do segredo dele? Vocês ouviram ele falar qual que é o segredo dele? Eles estavam precisando daquele brutamonte verde. E aí o Capitão América fala: olha, agora seria uma ótima hora para você ficar com raiva. E ele falou o seguinte pro Capitão América: esse é meu segredo. Eu sempre estou com raiva. O Bruce Banner, na verdade, ele é um grande depósito de ira, de raiva, de indignação, de questionamentos, de sede de fazer justiça com as suas próprias mãos. E é por isso que ele sempre está irritado. Ele está sempre irado. Ele sempre tem um motivo para criticar, um motivo para reclamar, um motivo para brigar. Porque ele é um grande depósito de ira. Ele está sempre irado, sempre amargurado, sempre buscando causas e razões para justificar a sua explosão de ira. Esse é o segredo do Bruce Banner. Ele está sempre com raiva. E uma vez que ele está sempre com raiva, a qualquer segundo ele pode virar o Hulk e destruir tudo e todos ao seu redor. Agora, seria muito bom se nesta manhã nós estivéssemos falando apenas de personagens em quadrinhos, não é verdade? Como seria bom se a gente estivesse contando uma história infantil de personagens que foram inventados e têm essas características. Mas nós sabemos que não é apenas o Hulk que destrói tudo e todos ao seu redor quando está irado. Nós sabemos que muitas pessoas também são tomadas pela ira. E por não conseguir conter a sua ira, acabam ferindo quem estiver ao seu redor. Seria bom que essa fosse apenas uma história infantil, mas não é. É um reflexo da vida de muitos de nós. Que quando são permitem ser conduzidos pela ira, acabam ferindo tudo e todos ao seu redor. E quem está dizendo isso não sou apenas eu. Quem está dizendo isso é o Departamento de Homicídios e Proteção da Pessoa. Eles fizeram uma pesquisa e de 2010 a 2012, no estado de São Paulo, 83% dos assassinatos foram cometidos por impulsos ou motivo fútil. 83%. E sabe o que eles consideram como motivo fútil? Briga, ciúmes, conflito entre vizinhos, desavença, discussão, violência doméstica e briga no trânsito. Vou falar alguma coisa pra gente, e algo muito sério. Cuidado. Já parou para pensar que muitas pessoas ainda poderiam estar vivas? Dores irados conseguissem conter e eliminar a sua ira? Alguém ficou irado, algum dia alguém perdeu o controle e cometeu assassinato por ciúmes, por briga, por uma fechada no trânsito. Você pode olhar essa informação e falar: bom, eu não faço parte dessa estatística. Eu não matei ninguém, eu não sou parte dos 83% que foi tomado pela ira e matou alguém na rua. É verdade. Pode ser que entre nós aqui, ninguém faça parte dessa estatística. Mas se a gente fizesse uma outra estatística aqui nessa manhã, uma estatística daqueles que foram tomados pela ira, deixaram a ira tomar conta da sua vida e conduzir, e talvez não mataram, mas usaram palavras
que machucaram bastante. Eram verdadeiras marcas. Sim, pode ser que a maioria dos que nos ouvem hoje não façam parte dessa estatística, mas pode fazer parte de uma outra, daqueles que machucam aqueles que estão ao seu redor. Quantos casamentos não são marcados porque um dos cônjuges acha que pode falar o que quer, na hora que quer, da maneira que quer, e faz uma marca profunda naquela pessoa que deveria ser seu companheiro e sua companheira de vida. Crianças não são hoje adultos traumatizados porque os seus pais feriram com palavras depreciativas na hora da ira, na hora da raiva. Quantas pessoas nós não conhecemos que perderam grandes oportunidades de carreira só porque ficaram irritadas numa hora de trabalho e resolveram chutar tudo pro alto? Seria diferente, talvez. Talvez a gente não faça 83% da estatística dos 83% que mataram, mas é muito provável que a gente faça a estatística dos 83% que já machucaram alguém quando está irado. De ira, a gente tem que pensar em duas questões muito importantes para entender melhor esse pecado. A primeira coisa que a gente precisa pensar, e eu quero deixar muito claro isso para todos nós essa manhã, é o seguinte: ficar irado não é uma coisa que está no nosso controle. Eu não vou falar assim, vou ficar irado ou não vou ficar irado. Isso está fora do nosso controle. Porque a ira é algo que surge em nós sem nós desejarmos, sem nós programarmos ou planejarmos. Não é pecado ficar irado. E quem nos diz isso é o apóstolo Paulo, quando no livro de Efésios ele fala: quando vocês ficarem irados, vocês não devem ser um depósito de ira. Se eventualmente vocês ficarem irados, não pequem. O problema, meus queridos, não é ficar irado. O problema é o que você vai fazer com essa ira. O problema é a sequência a ser dada com essa ira. Que tipo de instrumento essa ira vai te servir? E o apóstolo Paulo ainda vai além. Ele fala que pessoas que se deixam levar pela ira acabam dando lugar para o diabo. Porque o diabo está procurando destruir tudo e todos também. E ele encontra pessoas iradas como seus principais parceiros nesse projeto de destruição. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, vocês até podem ficar irados, mas não pequem. Apaziguem a ira de vocês antes que o sol se ponha. Porque se vocês não fizerem isso, é muito provável que vocês vão dar lugar para o diabo. Vocês podem ficar irados, mas represem isso dentro de vocês. E não apenas represem, mas dissipem isso dentro de vocês. Eliminem essa ira dentro de vocês. Não dá vazão para isso, não deixe isso explodir e alcançar outros. É que a gente pode ficar irado e não pecar. E uma outra coisa que eu preciso falar sobre a ira é que se nós não temos como controlar a chegada da ira, nós podemos identificar como ela nasce nas nossas vidas. A ira, ela surge de um sentimento de vingança. Algo precisa ser feito. Isso não pode ficar assim. Isso tem que mudar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer justiça. Nasce de um sentimento de indignação por algo que não está de acordo com aquilo que a gente considera o correto. Eu poderia dar muitos exemplos para vocês. Um que está muito fresquinho, acho que na nossa memória coletiva, é os eventos que aconteceram no domingo passado na Parada Gay. Não sei se vocês têm acompanhado as repercussões disso, mas eu tenho visto um grupo dividido sobre este assunto. De um lado estão aqueles que ficaram indignados com aquilo que eles consideram desrespeito pelos elementos da fé cristã. Os elementos de expressão visual da fé cristã. E estes ficaram indignados, acharam uma tremenda falta de respeito o que aconteceu no domingo, na Parada Gay em São Paulo. Esse é um grupo. E existe um outro grupo que não ficou indignado, porque dizem que ficaram com compaixão dessas pessoas e entendem que Jesus os chamou para serem suas testemunhas e não seus advogados. Então nós temos dois grupos dessa situação. E eu não sei em qual desses grupos você se encaixa. Se você é do grupo que se encheu de compaixão ou se você é do grupo que ficou irado. Pelo que eu vi,
o grupo que ficou irado, o grupo que ficou indignado pelo que aconteceu em São Paulo domingo passado, alguns deles, não todos, mas alguns deles, deixaram que a ira tomasse conta do seu coração. E disseram que essas pessoas deviam morrer, que essas pessoas deveriam sofrer, que elas deveria cair fogo do céu sobre elas. Será que esse é o caminho? Que é isso que a Bíblia nos orienta a fazer? Aliás, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Tem um texto muito interessante que a gente poderia pensar sobre isso, que é o texto de Romanos capítulo 12, versículos 19 a 21, que o apóstolo Paulo fala: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, não procurem se irar, pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. De acordo com esse texto do apóstolo Paulo, quando que nós devemos nos vingar? Se vingue. Se vingue. Pelo contrário, entregue a sua causa a Deus. Mas se você quer fazer alguma coisa diante da indignação, então se o seu inimigo tiver fome, dá para ele algo de comer. Se ele tiver sede, dá para ele algo de beber. Em outras palavras, aquele que te faz mal, faça o bem para ele. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se vingue diante do mal, pelo contrário, faça o bem. Porque quando a gente faz isso, a gente amontoa brasas vivas sobre a cabeça daqueles que nos fazem mal. A pessoa fica pensando: poxa, eu falei tão mal dele, e ele está me tratando bem. Nós amontoamos brasas vivas sobre as pessoas que nos fazem mal. Como conter a ira? Porque a ira é um sentimento, e sentimentos vêm e vão. A gente não tem controle sobre isso. Agora, o que a gente tem controle é decidir alimentar a ira, como quem apaga uma fogueira com gasolina, ou dissipar a ira dentro de nós. Nós não temos não temos controle sobre a chegada da ira na nossa vida, mas nós temos o controle do que fazer com ela. Nós vamos alimentá-la ou nós vamos eliminá-la. Não é pecado ficar irado. O pecado é quando a ira te leva a uma ação destrutiva e prejudicial a outros. Eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês, que eu acho que vai nos ajudar a visualizar o que eu estou falando. E é um relato verídico sobre um casal de missionários em Nova Guiné. Esse casal de missionários foi enviado para Nova Guiné e eles tinham a incumbência de cuidar de um armazém e de uma clínica que atenderia pessoas que viviam na selva. Tinha algumas tribos que viviam na selva e que vinham até a pequena aldeia para comprar no armazém coisas que a terra não produz, como sal, óleo e outras coisas, e vinham para a clínica para serem tratados. E esse missionário está servindo a Deus com grande alegria entre aquele povo não alcançado, e aquele povo está sendo abençoado, porque o missionário ele serve com alegria no armazém, ele serve com alegria na clínica. Só que aí um dia o missionário ele ficou tanto tempo lá, e ele começou a sentir falta das coisas da terra dele. E uma das coisas que o missionário sentiu muita falta foi de comer abacaxi. Ele pensou: poxa, eu estou aqui tanto tempo, como seria bom poder comer um abacaxi? E aí então ele teve uma brilhante ideia. Ele decidiu, na sua última viagem, comprar algumas sementes, uma maneira de plantar abacaxi onde ele estava. E foi isso que ele fez. Ele comprou algumas sementes de abacaxi, chegou lá onde ele estava, na aldeia que ele estava, plantou e ficou esperando para aquele dia precioso de comer os seus abacaxis. Pense em uma coisa que você gosta de comer. Pensa agora uma coisa que você gosta de comer. A plantação demorou 3 anos para ficar pronta, para começar a dar os primeiros frutos. Tenta imaginar você esperando 3 anos para comer algo que você gosta muito, muito. O missionário esperou, porque ele sabia que todo o esforço valeria a pena. Ele ficou esperando dia após dia, e aí quando chegou aquele
daqueles 3 anos, e coincidentemente, perto da época do Natal, os abacaxis começaram a aparecer, ficar prontos, maduros, e ele começou a visualizar a ceia de Natal com um abacaxi delicioso para comer. E ele dormiu, pensando, amanhã é o dia que eu vou comer o abacaxi. E ele estava sonhando com aquele dia tão esperado, 3 anos. Só que quando ele chegou na plantação no dia seguinte, para pegar os abacaxis, não tinha abacaxi nenhum. Os abacaxis tinham sido roubados. E ele ficou muito irado porque ele sabia quem roubou o abacaxi. Ele sabia que quem roubou o abacaxi era o povo da selva. Era o povo que ele estava servindo no armazém, era o povo que ele estava servindo na clínica. Ele ficou muito indignado. Então ele foi até a tribo e ele falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, aqueles abacaxis são meus, vocês os roubaram, então por conta disso eu vou fechar a clínica. Porque isso é um desrespeito que vocês fizeram comigo. Eu fui, plantei, esperei 3 anos e a hora que eu vou comer vocês roubam, a clínica está fechada. E foi o que ele fez. Ele fechou a clínica. Só que com a clínica fechada, ele começou a perceber que as pessoas começaram a adoecer. E aí, no exame de consciência, ele falou, Deus, eu vim aqui para servir essas pessoas, e eu estou brigando com elas por causa de abacaxi. Não, Deus, eu vou abrir a clínica de novo, eu vou lá pedir perdão para eles, e eu vou cuidar das pessoas a quem o Senhor me enviou. E dito e feito, ele foi lá e falou, gente, seguinte, eu vou reabrir a clínica de novo, mas eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Aqueles abacaxis ali são meus. Eu plantei, eu quero comer. Os abacaxis são de quem? São meus. São meus abacaxi. E o pessoal fez meio que concordando e ficou por isso mesmo. Ele abriu a clínica, voltou a atender as pessoas, mas no dia seguinte os abacaxis foram roubados de novo. Ele falou, não é possível isso, não é possível. A ira tomou conta dele, ele foi até a tribo e ele falou assim, eu não posso fechar a clínica porque eu vou ficar com o exame de consciência pesado e as pessoas vão ficar doentes, mas eu vou fechar o armazém. Vocês não vão ter as coisas que tem aqui no armazém, que a terra não produz. O armazém está fechado, para vocês aprenderem a respeitar as pessoas e não roubarem os abacaxis. O armazém fechado, o pessoal da tribo não tinha motivos tão grandes para vir assim para a aldeia. E as pessoas começaram, pouco a pouco, diminuir a sua vinda na aldeia. E aí o missionário de novo falou, Deus, o que eu estou fazendo? Eu vim aqui para servir essas pessoas, o Senhor me mandou para cá para amar essas pessoas e eu estou maltratando elas mal. Eu estou brigando com eles por causa de abacaxi. Não posso mais fazer isso. E aí esse missionário um dia ele foi para um retiro e ele ouviu algo muito interessante que mexeu com a vida dele. Ele ouviu um preletor dizendo que mansidão é quando você, lesado no seu direito, você abre mão da vingança e entrega essa causa a Deus. Não, é quando você, lesado nos seus direitos, não faz a vingança, não cumpre a vingança, mas entrega a tua causa para Deus. E foi isso que ele fez. Ele voltou então para Nova Guiné, naquela aldeia que ele estava servindo, ele fez uma oração de entrega. Ele falou, Senhor, não vou brigar com as pessoas por causa de abacaxi. Deus, a partir de agora, esta plantação de abacaxi é do Senhor. Todos os abacaxis são teus, Deus. Se o Senhor quiser me dar um, eu agradeço. Eu gostaria muito de comer um abacaxi. Mas se o Senhor não me der, tudo bem também, Deus, porque a terra é sua, a plantação é sua e os abacaxis são teus. E aquele missionário, ele teve uma experiência realmente de entrega. Foi algo libertador para ele. E foi tão libertador que no dia seguinte, ele olhou para a plantação e ele viu os nativos com os abacaxizinhos embaixo do braço. Mas aquilo já não atingia mais, porque ele teve uma experiência de entrega com Deus. Olhando para aquela situação, eles estranharam, porque agora o missionário não os trata mais mal. Eles estranharam porque apesar de eles estarem roubando os abacaxis, a clínica continua aberta, o armazém continua aberto. Então, um deles chegou para o missionário e falou assim, missionário, o senhor se converteu? Aí o missionário falou assim, como assim se converteu? Aí o nativo falou, não, porque agora o senhor está tendo atitudes igual de Cristo, né? A gente está fazendo coisas ruins para o senhor e o senhor não se importa. Ele falou, não, você não entendeu, não é nada disso. É que aquela plantação não é mais minha. E o nativo falou, não é mais sua? Ele falou, não, aquela plantação agora é de Deus. Eu dei tudo para Deus, a terra, os abacaxis, é tudo de Deus. O nativo ficou preocupado
E ele voltou para a tribo. E ele falou, gente, a gente tem que parar de roubar os abacaxi, porque agora os abacaxi são de Deus. Não pode mais mexer com isso, porque não dá para roubar de Deus. E dito e feito, os nativos pararam de roubar os abacaxi. E o missionário pôde então comer seus deliciosos abacaxi. Mas aí sobrou tanto abacaxi, estava quase que estragando. Então o que o missionário fez? Ele começou a colher os abacaxi e colocar na porta do armazém, e os nativos vinham e pegavam os abacaxi, os nativos comeram, ele comeu e todo mundo ficou muito feliz. Nos ensina algo muito importante. Ela tem um princípio de mansidão para nos ensinar hoje. Abacaxi hoje. Qual é o abacaxi que te faz perder a linha? Te faz perder a razão? Te faz perder o controle? Qual é o abacaxi na sua vida? Te deixa profundamente indignado, irritado, irritada, que te leva a ferir tudo e todos que estão ao seu redor. Falando do Hulk, eu estou falando de mim e de você agora. Não é mais o Hulk. O assunto sou eu e é você. Meu pecado da ira? Sabe quando eu peco pela ira? Sabe o que me faz pecar pela ira? A ingratidão. Eu fico profundamente indignado, irritado, transtornado em uma situação de ingratidão. É algo que toma conta de mim de uma forma assim que me faz perder o controle, porque eu não consigo admitir quando eu faço algo bom para uma pessoa, quando eu trato uma pessoa com amor, com carinho, e em pouco tempo depois essa pessoa me trata mal. A ingratidão me faz pecar, esse sentimento toma conta de mim, me faz pecar, primeiro porque eu acho inadmissível a falta de educação, porque para mim ingratidão é um princípio de educação. Pessoas educadas são gratas. E segundo, eu fico indignado com a ingratidão porque eu acho uma covardia. Eu acho uma covardia alguém te tratar mal quando você trata bem. E vocês percebem o que eu acabei de fazer aqui? É isso que um vingador irado faz. Ele tem justificativas para sua ira. Ele fala, não, eu fiquei irado, eu fiquei irritado, mas olha, ele disse isso. Não, eu perdi a linha, eu reconheço, mas ela falou aquilo. Sim, eu fiquei irritado, mas ele me fechou, ele pegou meu lugar na fila. Um vingador irado sempre tem uma justificativa para sua ira. Mas o que faz o Hulk ficar irritado? A questão é eu e você, o que nos faz pecar pela ira. E sabe, gente, o que é muito interessante é pensar que um vingador irado, ele briga, ele está constantemente envolvido em guerras, em discussões, mas ele não percebe o quanto que isso vai desgastando a sua vida e o quanto ele vai ficando cansado. Eu me lembro e quando eu falo dessa situação, eu me lembro de um episódio na minha vida, em uma das igrejas que eu pastoreei, chegou um casal, uma família, que disseram que sofreram muito na igreja que eles faziam parte. A igreja não prestava, o pastor não prestava, os líderes não prestavam, era tudo errado, e eu não sei porquê, eu fiquei com compaixão daquele casal. Uma compaixão, mas um desejo de cuidá-los e restaurar essa ferida na vida deles. E em especial o marido, ele disse que queria se envolver mais no ministério. Então eu falei assim, olha, a partir de agora eu quero caminhar com você. Eu quero discipular você, eu quero que a gente possa caminhar junto, e o que não fizeram para mim, eu quero fazer para você. Então eu comecei a me encontrar com esse homem, eu encorajei ele a começar o seminário, eu comecei a investir na vida dele. E aí um domingo, do nada ele parou de vir para a igreja. Não me atendia, e eu mandava mensagem que queria na casa dele, não, você não pode vir aqui. E aí depois de 2 meses ele atendeu um telefonema meu e falou assim, olha, a gente está saindo da igreja. Eu falei, mas por que aconteceu? Ele falou, não, eu não quero falar, a gente só está saindo da igreja. Tem o direito de saber o que aconteceu. Para piorar, eu ouvi relatos de que ele estava difamando a mim e a igreja. E por motivos completamente mentirosos e fúteis. E sempre que eu lembrava deste homem, a ira tomava conta de mim. Só que eu não agredia as pessoas que estavam ao meu redor. Eu não destruía tudo e todos. Eu me destruía. Porque eu estava rancoroso, amargurado, desgostoso da vida. Eu falei, Deus, eu não vou investir na vida mais de ninguém. Deus, eu não vou mais saber desse negócio de pastorado, porque
Eu não quero passar por isso de novo. E eu comecei a me destruir. Me ajudou a lidar com a ira. E entender que a ira vem, mas é nossa responsabilidade dissipá-la dentro de nós. Hoje eu consigo falar normalmente dessa pessoa e lembrar das cenas, mas sem sentir o peso da dor, sem sentir indignação. Porque eu falei, Deus, esse abacaxi é seu. Mas carregar esse abacaxi, Deus, ele agora é seu. E a experiência com o Senhor de entrega. Quando a gente fala assim, Deus, olha, isso me deixa muito irado, mas eu vou entregar nas tuas mãos, Senhor. Sabe quando a gente faz isso? Deixa de ser nosso e passa a ser um problema de Deus. Jesus ensina um caminho para se livrar da ira. Se porventura, assim como eu, você está cansado de ser um vingador irado, se nesta manhã você está cansado de estar envolvido em tantas guerras, tantas batalhas, se você está tão amargurado, existe um Salvador que se chama Jesus Cristo e Ele te livrar desse pecado. O nosso Senhor Jesus nos ensina o caminho para sair da ira e ir até a mansidão. E se você quer conhecer esse caminho, eu te convido a abrir sua Bíblia. Se nessa manhã você não quer mais ser um vingador irado, abra sua Bíblia ou me acompanhe na leitura de 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler versículos 18 a 25. Amanhã você não quer mais ser um vingador irado, mas você quer se parecer com o Salvador Jesus e ser manso. Me acompanhe na leitura aqui. O apóstolo Pedro fala: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Por quê? Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Porque que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Vocês foram chamados, porque também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele, Jesus, não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora diz a Bíblia, vocês se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Quando a gente medita nesse texto de 1 Pedro, a gente tem que lembrar rapidamente, fazer um exercício de contextualização, de que Pedro está escrevendo em um período histórico onde a comunidade cristã está sofrendo uma grande perseguição do Império Romano. A gente lembrar que Pedro está escrevendo para pessoas que estão sendo injustiçadas, que estão sofrendo, que estão sendo punidas por algo que não fizeram. E para esse grupo de pessoas que sofre, para esse grupo de pessoas que é insultada, que é perseguida, que convive com injustiça social, Pedro diz que eles deveriam se espelhar e ter alguém como exemplo. Mas não o Hulk. Não é o Hulk que tem que servir de exemplo para esse povo que sofre, que é injustiçado. Pedro fala que esse povo não deveria fazer passeatas das ruas reivindicando seus direitos. Pedro fala que o exemplo deste povo que é injustiçado e sofre deve ser o Senhor Jesus. Porque apenas Jesus pode nos ensinar como lidar com o sofrimento, tendo em vista tudo aquilo que ele sofreu. O apóstolo Pedro, falando de Jesus, ele fala que quando Jesus era insultado, ele não revidava. Para que quando Jesus sofria, ele não saía ameaçando todo mundo. Jesus não revidava e não fazia ameaças, o que ele fazia? Esse é o grande exemplo. Quando sofria, quando era insultado, ele entregava a sua causa àquele que pode fazer justiça, àquele que julga com justiça.
O vingador irado, ele não consegue deixar de reivindicar seus direitos. Ele não consegue deixar de revidar o insulto. O vingador irado, ele não consegue deixar de fazer ameaças para que a pessoa que ofendeu saiba o que ele pensou, o que ele sentiu, e sinta na mesma proporção. O vingador irado, ele não consegue deixar de exercer direito e fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas Jesus é um vingador. Jesus é um salvador. Jesus é o único salvador. E Jesus tem o poder que o Hulk não tem. O poder do Hulk é ficar irado. O poder de Jesus e que ele quer nos conceder é aprender a lidar com a ira, a dissipar a ira dentro de nós. Como o texto diz, ele, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Quando Jesus morre na cruz, ele morre pelos meus e pelos seus pecados, para nos libertar desses pecados. Livres dos pecados, podemos desfrutar e aprender com Jesus como viver. Não precisamos mais viver como um vingador irado igual o Hulk. Podemos aprender a viver como o Salvador Jesus, que diante das ofensas não revidava, diante dos insultos não fazia ameaça. Jesus, ele morre a nossa morte, para que a gente possa viver a sua vida. Jesus morre a nossa morte, para que possamos viver a sua vida. O que eu aprendi preparando essa mensagem? Que a gente não está irado a todo tempo. Vamos ser como o Hulk, ser um poço de ira, um reservatório de ira. A gente não precisa a todo tempo estar ferindo pessoas. A gente não precisa estar constantemente cansado por enfrentar tantas batalhas. Existe um caminho para dar fim à ira na nossa vida. Uma estrada que nos conduz à mansidão. E o nome dessa estrada é entrega. Olha o que o nosso Senhor Jesus diz. Todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus para a nossa manhã é: o que você acha de me entregar o seu abacaxi? Você acha de me entregar aquilo que te deixa irado? O abacaxi passa a ser dele. O que você recebe é um fardo leve que te proporciona descanso para a sua alma. Essa mensagem, o grande desafio que nós temos diante da ira, que é esse sentimento que vem sem aviso prévio, é saber o que nós vamos fazer com ela. Não sei se diariamente, mas provavelmente quase que diariamente, nós somos colocados diante de situações que podem nos levar à ira. E aí a gente tem duas únicas opções, e nesta manhã a gente precisa decidir qual é a nossa opção. A primeira delas são os motivos de indignação. A segunda delas são os motivos de mansidão. Diante de uma situação de ira, a gente pode optar pelos motivos de indignação. Isso não é justo, isso não se faz, alguém tem que fazer alguma coisa aqui, alguém precisa providenciar alguma coisa e fazer com que essa pessoa sinta o mal que ela fez. Essa é a opção. Agora, a outra opção, e é essa que eu quero recomendar para vocês, são os motivos de mansidão. Diante da ira, fala assim: um dos meus direitos de justiça. Fazer vingança, eu vou pegar esse abacaxi para Deus. Ações que nós temos diariamente, e nós temos que decidir qual delas vamos ter. E se somos seguidores de Jesus, se abraçamos a fé cristã, precisamos sempre ter em nossa mente quais são os motivos que nos levam à mansidão, e não os motivos de indignação. Jesus, como eu disse, ele tem o poder que o Hulk não tem. Ele tem o poder de nos ensinar a dissipar a ira dentro de nós e nos entregarmos ao Deus que julga com justiça. Nós não temos como escolher a ação das pessoas contra nós. Isso está fora
do nosso controle. Agora, nós temos como fazer escolhas no coração do que nós fazer com a ira. Se nós vamos alimentá-la, se nós vamos alimentar a indignação, ou se nós vamos aprender, se nós vamos dissipar a indignação. E como a gente faz isso? Entregando a nossa causa a Deus. Eu preciso te perguntando, será que eu e você temos tanto em Deus, ao de falar, Deus, eu estou te entregando essa causa, faça a justiça, Senhor. Será que a gente confia na justiça de Deus? Você confia na justiça de Deus? Responder? Olha esse último vídeo aqui.